Meus amigos e minhas amigas, quinta-feira muito agitada. 5 de setembro, imaginem lá no 7 de setembro, quando haverá aquela convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro lá na Paulista, 14 horas. Mas hoje o dia foi recheado de notícias. Nunes Marques, escolhido para ser o relator daquele pedido do Novo para ver a legalidade da decisão do ministro sobre o banimento do X ou X no Brasil. Também a prisão daquela influencer, a Deolane, milionária. Mas agora surgiu de última hora uma acusação grave para um dos ministros do presidente Lula. Também um pedido de Pacheco não atendido pelo ministro Alexandre de Moraes. Também que o senador Marcos Duval, diz que não tem condições, vai pernoitar e montar residência no Senado Federal. Mas vamos começar com essa bomba de notícias que superou a da Deolane. É a acusação do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Vejam aí, imagens dizem melhor do que palavras. Essa informação, gente, acabou de ser divulgada pela Folha de São Paulo. Logicamente, foi distribuída por outros, jornais. O Brasil inteiro hoje está falando deste caso, desse escândalo que acabou de explodir aqui no governo Lula. Folha de São Paulo, Silvio Almeida, ministro de Lula, é acusado de assédio sexual. Gente, é simplesmente estarrecedor. Quem é esse ministro do Lula? É esse que está aparecendo aqui na tela para todos vocês. Aquele ministro, gente, que deveria estar protegendo as crianças, protegendo o povo brasileiro, protegendo as mulheres, e ele simplesmente acaba de ser acusado por abuso sexual. Gente, é inacreditável. Vamos entender aqui essa bomba que explodiu hoje no colo aqui do governo Lula, que explodiu em Brasília, tá? O ministro Silvio Almeida, titular da pasta de Direitos Humanos do governo Lula, do PT, foi alvo de acusação de assédio sexual feita à organização Me Too Brasil. Gente, e a situação ela é muito, muito mais grave do que a gente imagina, porque tem uma outra matéria do portal de notícias Metrópolis trazendo aqui, gente, a podridão desse ministro, que vocês não têm ideia. Vou trazer daqui a pouco, mas para a gente entender primeiro, eu vou trazer essa matéria da Folha de São Paulo. O relato envolve casos que teriam ocorrido no ano passado. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, teria sido uma das vítimas de assédio sexual, segundo o portal Metrópolis, que revelou o caso, A Folha informou as informações. A Folha confirmou as informações. Procurado pela reportagem, Silvio Almeida não se manifestou. Aniele também foi questionada e não comentou. Em nota, a organização Me Too Brasil confirmou a acusação recebida contra o ministro, mas não indicou os nomes das denunciantes. Pessoal, das denunciantes, não foi só uma pessoa que sofreu abuso por parte do ministro do Lula. Segundo eles aqui, abre aspas, a Organização de Defesa das Mulheres Vítimas de Violência Sexual, Me Too Brasil, confirma com o consentimento das vítimas que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico, diz a gente, elas. Mas aí está o pavor da imprensa CNN, aquela que é contra a direita. Tem horror da esquerda e compara o Milley a Donald Trump, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E vejam como elas dão a notícia dessa fala do Milley lá na Argentina, falando da relação PIX Brasil.
Javier Milei repostou, Luciana, no X, mensagens criticando o bloqueio da plataforma aqui no Brasil e chamando o presidente Lula de ditador. Conta, isso foi agora há pouco. Foi desde ontem, viu, Tainá? São diversas mensagens, diversas repostagens do presidente da Argentina, Javier Milei, sobre esse bloqueio da plataforma X no Brasil, inclusive com informações equivocadas, né? Eu contei pelo menos 10 mensagens que ele repostou em relação a esse bloqueio da plataforma no Brasil. Algumas delas, como você mencionou, chama o presidente Lula de ditador após esse bloqueio. Uma, por exemplo, fala: Lula proibiu o X no Brasil. A gente sabe que não foi o presidente que proibiu, e sim o ministro Alexandre de Moraes. Aí fala: Lula proibiu o X no Brasil e diz que colocará multas a todo aquele que utilize VPN para se conectar. Essa é a grandiosa liberdade que o comunismo dá, diz uma das mensagens. Outra que ele repostou diz: imagine ser brasileiro e se entrar no Twitter e que não funcione, porque o comunista ditador do seu presidente brigou com Elon Musk e decidiu não cumprir a liberdade de expressão. Uma das mensagens, Tainá, é justamente do secretário de imprensa da Casa Rosada, do Javier Lanari, que fala: agora se entende porque Lula nunca condenou o ditador Maduro. Nenhum tolera a liberdade de expressão. Então, várias mensagens nesse sentido, algumas inclusive comparando o presidente Lula com o presidente venezuelano Nicolás Maduro, chamando o presidente Lula de ditador, Tainá. As repórteres da CNN disseram que Milei cometeu uma fake news dizendo que foi o presidente Lula. Mas foi a decisão de quem tinha a competência, que foi o Supremo Tribunal Federal. Porque o presidente concorda com isso em gênero e grau, é o que ele sempre disse. Ele só não tomou essa atitude porque não era a pessoa competente. Competente seria o Supremo, e essa decisão foi tomada. Y por último, miremos a Brasil, donde la justicia dicta el poder petista, ahora mismo está prohibiendo X, que no es otra cosa que la arena pública, donde los ciudadanos brasileños y del mundo pueden expresar su voz y expresar su disidencia. O sea, quieren prohibir el espacio donde los ciudadanos intercambian libremente sus ideas. ¿Quién sino un tirano que está equivocado en todo puede avalar semejante acto de opresión? Les aviso que gran parte del periodismo doméstico, como no se bancan la libertad de las redes, claman y reclaman por el viejo formato de Twitter, que tenía la censura de los woks. Es decir, claman por el derecho a la libertad de expresión, pero sucede que libertad de expresión solo para ellos y censura a los que piensan distinto. ¿Eso es libertad, muchachos? Por favor, ¿por qué no toman un rato y se escuchan solitos y ven lo vomitivo y repugnante que son tratando de hablar de libertad, mientras que persiguen a los que verdaderamente defendemos la libertad? Es más, y si a algún caído del catre todavía le sorprende que tantos periodistas, que son los supuestos paladines de la libertad de expresión, defienden semejante guarangada, yo les digo que ahí no hay ninguna sorpresa. Es absolutamente esperable, porque son parte de la corporación política y la casta, digamos, que ha empobrecido a los argentinos, por ejemplo. Porque es precisamente la libertad y la horizontalidad de las redes lo que pone en jaque su monopolio de la verdad y derrumba el castillo de naipes que es su relato. Y después son esos mismos caraduras que tratan de tonta a la gente, los que dicen que la libertad de expresión e inclusive la democracia misma está en peligro con gobiernos como el nuestro. ¿Saben por qué lo dicen? Porque nosotros nos animamos a denunciar abiertamente las relaciones carnales desde hace años, hoy entre muchísimos políticos y muchísimos medios y periodistas, o como diríamos en criollo acá en Argentina, porque tienen el culo sucio. Mas, com tudo isso que está acontecendo,
O Brasil tem destaque nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. Mas vejam em que sentido. É no mau sentido. Cidadãos brasileiros insatisfeitos com a decisão de Alexandre de Moraes de suspender o X no Brasil alugaram um espaço no telão da Times Square, em Nova York, para incentivar o uso da VPN, uma ferramenta que omite a localização do acesso à internet. O aluguel do telão custa aproximadamente $250 por inserções de 15 segundos, distribuídas aí ao longo de 24 horas, Piotto. A gente exibe na tela aí, para quem nos acompanha, a imagem de um homem careca, acompanhada aí da frase VPN-se, em referência aí ao uso desse recurso, dessa ferramenta. Estamos na Times Square mais uma vez, né? Vejam o que está acontecendo com esse novo Brasil. Nós temos um deputado federal que está preso por expor suas ideias. Agora o senador Marcos Duval tinha os seus bens bloqueados e uma multa de 50 milhões de reais. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, achou que era amigo do ministro Alexandre, foi pleitear e não surtiu efeito. Pobre Minas Gerais. É o presidente do Senado. Mas vejam todos esses fatos que eu estou falando aí, com imagens e a prova do que está acontecendo. Com o salário bloqueado, Marcos Duval se muda para plenário do Senado. Aqui é o senador Marcos Duval, um senador da República, sendo obrigado a dormir no plenário do Senado, porque as suas contas foram bloqueadas, com a multa de 50 milhões de reais. Olha o absurdo. E também bloqueando a conta de verba indenizatória, que é a conta que o deputado usa para poder viajar, para poder pagar o aluguel do escritório político. Esse senador está sofrendo consequências, gente, por palavras, por causa de palavras que ele fala, de forma que ele se posiciona sobre algumas coisas, que você pode concordar ou discordar. Mas o que o Alexandre de Moraes está fazendo? Ele é um senador da República e está sendo tratado como um criminoso do PCC. Não. Moraes negou o pedido de Pacheco para desbloquear bens de Marcos Duval. Olha a matéria para você ver que vergonha que esse bicho preguiça gigante passou. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu o imediato desbloqueio do salário do senador Marcos Duval, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro, porém, negou o pedido e pontuou na decisão que o presidente da casa não tem legitimidade para solicitar o desbloqueio. Marcos Duval é investigado por expor e atacar nas redes sociais delegados da PF que investigam Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Presta atenção. Ele é investigado por expor e atacar nas redes sociais delegados da PF. E qual que é a multa? 50 milhões de reais. Moraes negou o pedido do presidente do Senado no dia 21 de agosto. O ministro considerou que os valores bloqueados pertenciam a Duval e que o presidente do Senado não possui legitimidade para requerer o desbloqueio e nem para substituir o parlamentar no processo. 6 dias depois, em 27 de agosto, o ministro analisou o pedido da defesa do próprio Marcos Duval e decidiu liberar 30% do salário do senador para garantir a subsistência do parlamentar. O salário integral do senador é 44 mil, ou seja, de 44 mil, o Duval vai receber em torno de 10 mil reais ali. Também temos um outro assunto, que é a nomeação ou sorteio que coube ao ministro do Supremo, Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, para ser o relator da ação movida pelo Partido Novo, para saber se o X tinha direito legal de ser banido por decisão do ministro Alexandre de Moraes e também se é constitucional esse fato. Ele poderia tomar uma decisão, se fosse o caso, impetrar uma liminar até o julgamento ou até que ele decidisse esse julgamento. E também a primeira turma, liderada pelo ministro Moraes, já decidiu que está tudo correto. Mas, segundo fontes, o ministro Nunes Marques vai solicitar à PGR e à CGU um parecer em 5 dias. Mas isso já está certo. Eles já concordaram com a primeira decisão, isso é sabido. E também que ele não vai confrontar
o ministro Alexandre de Moraes deve convocar, então, a votação em plenário, né? Mas, e se for para o voto de Minerva, vamos que todos ali daquela turma votassem contra, ou uma decisão contrária à primeira turma, o voto de Minerva seria do presidente, ministro Barroso. E o que vocês acham que aconteceria? Então, eu acho que essa ação já está infundada. O X vai continuar, pelo menos nesse caso, banido do Brasil. Mas o que eu falei, vejam aí. E depois de Nunes Marques ser sorteado relator das ações que contestam o bloqueio do X no Brasil, começaram a circular na imprensa notícias de que o ministro do STF estava participando de uma festa do cantor sertanejo Gustavo Lima num iate na Grécia. Segundo a assessoria do STF, o magistrado está na Europa para um compromisso acadêmico e aproveitou para ir ao aniversário do cantor, que reuniu outras personalidades. E a gente perguntou, claro, quem pagou essa conta, né? Como é que o ministro Nunes Marques foi à Itália, Roma, que ele teria compromissos acadêmicos, o que foi bastante vago, mas foi o que veio aí da nota da Suprema Corte em resposta ao questionamento aqui da Revista Oeste. Mas ele disse, então, que a viagem do ministro Nunes Marques não foi paga com recursos públicos e que ele também não foi acompanhado de seguranças. Mas nesse caso vocês estão vendo a maneira tendenciosa e maldosa que a imprensa dá do ministro Nunes Marques. Os outros estão sempre viajando, eles não comentam nada. E dizem que ele foi visitar lá na Grécia quem? Gustavo Lima. Quem é Gustavo Lima? Consagradamente e declaradamente bolsonarista. Eis aí porque essa edição maldosa dessa imprensa, né? Mas também nós temos aí um vídeo do Pablo Marçal, aquele candidato à prefeitura de São Paulo, que vai a El Salvador se encontrar com o presidente lá, que é a revolução do mundo, que botou El Salvador nos eixos. E depois pretende ter uma conversa com o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Aí está a notícia. E Pablo Marçal embarcou para uma viagem internacional nesta quinta-feira. Entre os destinos estão El Salvador, onde deve se reunir com o presidente Nayib Bukele, e os Estados Unidos, onde ele tenta agendar encontros com Donald Trump e Rudolph Giuliani. E também a notícia que seria dado de primeira mão, mas os jornais, a imprensa já divulgou aos montes. Foi a prisão daquela influencer, a Deolane, empresária, milionária, mas falando do golpe, que seria 2 bilhões no total, não são 2 bilhões dela. Os valores dela, se a acusação comprovada, estão dentro desses valores. E quanto à audiência de custódia, o juiz só vê se seguiu os ritos normais, se as formalidades legais foram cumpridas, e depois ela é mandada para o presídio, que é o que aconteceu. Ela até havia pedido que muitos advogados estavam entrando com habeas corpus, ainda não seria o momento. Mas ela tem uma bancada que a defende, ela pediu que deixe que as providências sejam só deles. Daqui para frente é que cabe um pedido de habeas corpus. Mas vejam aí a decisão da audiência de custódia. Frente ao presídio houveram manifestações de admiradores, seguidores dela. Tinha milhões de pessoas, de seus seguidores, embora que isso não vai influenciar em nada a decisão da justiça. Libera Adelane!
Nesse caso foram presas a Deolane e a mãe delas, que também é advogada, né? Mas as irmãs dela são advogadas e protestaram, falando de alguns que comentaram, até criticando a ação. Um deles, Felipe Neto, e também a Rede Globo. E ela fez ameaças que poderá divulgar alguma coisa que sabem dessas pessoas e dessa entidade. Eu estou torcendo que realmente ela mostre. Estamos ansiosos por isso. E quanto a algumas notícias e alguns influenciadores que estão falando na internet que é impossível ter 1 bilhão com o mercado de influência e que isso tem que ser investigado, senhor Felipe Neto, realmente, se ela tivesse isso, teria que ser investigado. Só que ela não tem 1 bilhão, 2 bilhões em patrimônio. Essa notícia, ela é falsa. Como você. Ela é falsa. Então, antes de falar que tem que ser investigado, primeiro fale que fake news não devem ser disseminadas, porque ela não tem 1 bilhão em patrimônio. E se ela tivesse 1 bilhão em patrimônio, estaria declarado e com todos os tributos pagos, assim como todo o patrimônio. Ô, senhoras emissoras de televisão, Record, Globo, Band, que estão aí falando da empresa, que tem jogos de azar, vamos tirar o patrocínio? Vamos tirar o patrocínio das empresas de jogos de azar? Porque ou vocês falam mal ou andam junto, tá bom? E eu vou começar a citar nomes aqui já, prints e provas. Então calem a boca de vocês, deem a informação e parem de ficar falando. Falem o que realmente aconteceu. E cuidado, porque podem bater aí na porta de vocês também. Porque cada intervalo comercial que vocês dão... E esses são os fatos. Nós trouxemos a vocês e eu espero que vocês comentem. Deem a sua opinião. Deem o seu like. E também que se inscrevam no canal. É Pepe Severo, pelo canal do YouTube. Temos edições diárias. Os assuntos... estes sim, são dos mais variados. Assista e confira porque vale a pena.